mexendo nas nossas vidas. Eu falei hoje, compartilhei hoje com o Ednei, assim, né? Falei, tô com a Ana. Eu falei, hoje está um dia diferente. Estava bem nervoso com aquilo que ia ter que ministrar, estava preocupado. E eu falei ali, Deus, eu preciso de algo, uma confirmação daquilo que eu preparei para hoje. Né? E entrada, esse cântico, né? Esse cântico é muito forte. Mexe demais com a vida da gente. Né? Para muitos foi loucura. Mas eu falo, é dessas coisas que Deus ama. É dessas coisas que Deus gosta. Né? Às vezes a gente é muito certinho, falando para Deus, assim, Deus gosta tudo certinho, tudo arrumadinho. Né? E eu falo, Deus gosta de pegar os loucos e transformar os loucos em mais loucos ainda. É isso que Deus faz. Deus pega e transforma, gente. Essa semana nós ouvimos um homem, Dwayne Robert, ele esteve ministrando na Bola de Neve de quinta-feira até sábado, até ontem. Um carecão alto, parecido comigo, mas bem mais bonito que eu, claro. Estava lá ministrando e ele falou assim, às vezes a gente se arruma, a gente vai lá e põe o melhor roupa, vai lá, faz isso, faz aquilo. E Deus quer ver o coração. Deus quer ver o coração. Pulamos, dançamos, fizemos um monte de coisa hoje. Mas Deus quer ver o seu coração, meu amado. É isso que Deus quer. Se você chorou, se ajoelhou, isso é apenas um detalhe, sabia disso? Mas algo que está no seu coração, aquilo que vai revolucionar, aquilo que você falou para Deus agora, quando você cantou, Deus meu, isso é o mais importante de tudo. Isso é o mais importante de tudo. Queridos, a palavra hoje fala crescer na vida cristã. Você se lembra de quando era criança? Você se lembra de quando você era pequeno? Acho que o Jonathan ali lembra, dá uma olhada, o Jonathan olha ali pro Davizinho ali, né? E fala, olha aí eu quando era pequeno. Queridos, a gente fazia tanta coisa, né? Quando era pequeno, e pulava de árvore em árvore, descia, lá no sítio tinha um barrancão assim, a gente pegava umas cascas de coqueiro, butiá, de palmeira, a gente pegava assim, subia naquele lá e descia aqueles gramadão assim. A gente tinha liberdade de fazer muitas coisas. A gente buscava, a gente queria saber. Muitas vezes a mãe chamava para comer, a avó chamava. Nós íamos para o sítio, né, Gel? A gente fazia tanta coisa lá, né, Adi? E a avó falava assim, venham comer, venham comer. A gente não queria nem saber de comer, a gente queria saber de brincar, de se divertir. As férias eram tão gostosas, a gente ia lá com os primos. Eu me lembro da minha infância, eu lembro muito. Mas com o passar dos anos nós crescemos. Viramos adolescentes, tivemos nossas crises, ficamos adultos, casamos. Teve uns ainda que não casaram, mas ele casou. Nós amadurecemos. Hoje temos os nossos filhos, mas queremos mais. Não, mais filhos chegam. Mas agora que os filhos cresçam, né, e eles casem, né, que vem os netos, aí né, o filho chega. Mas queridos, e o que mais você se lembra da sua infância? O que mais você se lembra de nós? Quantas famílias cresceram nesse tempo? De 10 anos para cá, de 5 anos, quantas famílias cresceram? Aonde tinha 2, hoje tem 3, tem 4, às vezes tem até 5, 6. A Marta estava esses dias com a casa cheia, hoje só tem uma em casa. A pastora Laura, quantas vezes almoçou domingo em 30, 40 dentro da casa dela? Não filhos, é claro, né? Tinha os amigos dos filhos, né? E tal. E hoje, muitas vezes,
vezes almoça só eu e o pastor Antônio. Mas quantas vezes a casa estava cheia? Aleluia. Quantos lembram da igreja pequenininha? Aquele grupinho de 15 pessoas em alguns cultos, 30 pessoas em outros cultos. Quantos lembram? Quanta igreja já cresceu? Hoje tem bastante lugar vazio ainda, mas quanta igreja Shalom de Fazenda Rio Grande já cresceu? Eu me lembro de quando cheguei na Shalom em Curitiba, há 25 anos atrás, vai fazer agora. A igreja lá domingo de manhã na escola dominical era 20 pessoas, domingo à noite era 35 pessoas. Eu lembro do primeiro culto, eu lembro da primeira pessoa que cumprimentou meus pais e nos cumprimentou. Quando nós chegamos lá, dia 30, 31 de agosto, não lembro bem desse dia, mas eu me lembro Silvina e a Iva nos recebendo na porta da igreja. A igreja pequenininha. 25 anos se passaram. Na festa dos 25 anos da Shalom, hoje a Shalom não tem somente 20, somente 30, mas tem mais de 4.000 pessoas. Mas quem me recebeu o dia da festa lá, quando eu cheguei na igreja? Silvino e a Iva. Eles estão lá ainda. Olha, a igreja cresceu, a vida cresceu, tudo se transformou. Eles também, os filhos casaram, hoje só estão os dois em casa. 1 Pedro 2, de 2 a 10. Você pode, depois, o tempo já está bem adiantado, você depois pode ler, marque e leia em casa. Mas eu vou citar algumas coisas acerca disso, nesse texto. Fala que nós devemos ser como crianças. As crianças anseiam por grandes coisas. Quando são pequenos, eles olham lá o astronauta, querem ser astronauta. Olha o pai, querem ser igual ao pai. Eu lembro de uma família lá em Curitiba. O irmão era pedreiro, pedreiro de excelência. E o filho falava, eu quero ser igual ao meu pai. E a mãe entrava em crise porque o filho queria ser pedreiro. Mas quantos filhos os pais mudaram, né? Não aceitavam que ele seja. E hoje o pai continua sendo pedreiro muitos. E o filho está preso lá em Pinhais. Quantos pais aí disseram não para os filhos, e os filhos hoje estão aí, virados no chapéu velho. Esse texto fala sobre desejar ardentemente crescer. Você deseja chegar em algum lugar? Você almeja chegar a algum lugar? Esse texto fala sobre desejar ardentemente crescer. Talvez a vida que você está levando, meu querido, está muito bom. Está muito bom. Mas eu quero dizer para você que Deus ainda tem muito mais para acrescentar na sua vida. Esses jovens foram no encontro, achavam que estava tudo beleza. E aí, pai, beleza? Né? Achavam que estavam bombando. Chegaram lá e descobriram que não era nem pó, né? Era um pó, estavam lá. E Deus teve que restaurar a vida. Mas nós não podemos ficar indo em encontros. Nós não podemos ficar indo direto em encontros. Mas nós temos que ter um encontro diário com Deus, através da oração, da leitura da palavra, para podermos crescer, para podermos revolucionar a nossa geração. Existem pessoas que incrivelmente não desejam crescer, não gostam de estudar. Quantos perderam tempo? Eu mesmo. Eu bobeei e não quis estudar. Quantos por aí dizem, não precisa estudar, pai? Quantos filhos dizem isso? Até
até hoje. Quantos pais que hoje estão aqui e que seus pais mandaram estudar? Não precisa, pai. E não foram estudar. E hoje estão sofrendo para sustentar seus filhos. Perderam a oportunidade que estava ali, ó. Jogaram fora. Uma frase que está muito famosa: não perca a oportunidade. Não é verdade? Não perca a oportunidade. E eu falo para você, não perca mesmo. Ela passa, muitas vezes nem volta. Para você alcançar aquilo que você deseja, para você crescer em algo que você almeja, você não pode perder a oportunidade. Querido, algo que Deus tem falado para mim. Eu falo, e tem sido um tratamento na minha vida. Eu continuo não gostando muito de estudar. Eu prefiro muito mais ouvir do que estudar livros e apostilas e tudo mais. Aí Deus fala assim: você vai fazer o MS. Aí eu falei: fala, Jeová, que teu servo ouve. Fui fazer o MS, irmão. Tratamento de Deus toda segunda-feira. É tratamento de Deus. Entregando trabalho atrasado, mas estou lá. Mas eu quero ser pastor. E para ser pastor, meu filho, eu vou ter que fazer MS. E às vezes a gente não dá muito valor. Para você ver a tua célula crescer, multiplicar, para você entender como é que funciona o reino de Deus, você talvez vai ter que fazer MS. Talvez você vai ter que estudar muita palavra. Tem muita gente que fala que entende esse livro aqui. Tem muita gente que fala. Eu mesmo falei muitas vezes que entendi. E descobri nesses 4 meses que eu não entendo quase nada. E se alguém aqui fez teologia sabe do que eu estou falando, não é verdade, Adiel? O Adiel fez faculdade teológica, sabe do que eu estou falando. Quando a gente começa a ler o livro, você começa a estudar realmente profundamente, você descobre que não sabe nada. Agora eu pergunto para você o seguinte: você conhece a Deus? Esses dias eu ouvi uma frase que me deixou, ai, Jesus, não. Me deu vontade de entrar na televisão e falar com o pregador. O pregador chegou à capacidade de falar: não, nós nunca vamos saber o que Deus sonha para as nossas vidas. Nós nunca vamos saber o que Deus tem para as nossas vidas. O cara não lê a palavra, irmão. O cara não estuda a palavra. Meu querido, a palavra de Deus fala que o Senhor se revela diariamente conosco quando buscamos a Ele. Nós vamos crescer. Crescer, crescer, crescer. Não é que nem a musiquinha lá, né? Crescer, crescer, crescer. Mas nós vamos crescer realmente em conhecimento e em graça quando buscarmos aqui a palavra de Deus. 2 áreas que devemos crescer: na graça de Deus e no conhecimento. Você pode marcar aí Gênesis 39, de 21 a 23. Fala que quando estamos debaixo da direção de Deus, somos honrados por Deus. Quando estamos debaixo de direção de Deus, seguimos a direção, nós crescemos e somos honrados. Muitas vezes esperamos honra de gente que nem merece te honrar mesmo. Muitas vezes se espera muito dos outros e esquece daquele principal que pode te honrar. E eu te falo, jovens, vocês foram honrados lá no encontro? Vocês foram honrados? Por quem que vocês foram honrados? Quem honrou vocês? Quem? Deus. Foi Deus. Mas vocês esperavam de outras pessoas, não esperavam? Esperaram do pai, da mãe, esperaram do líder de célula, esperaram do professor, do patrão, não é verdade? E foram receber de Deus. Foram receber de Deus. A honra maior, quem
Quem deu a eles foi Deus, para que eles possam hoje honrar seus pais, honrar a seus patrões, honrar a seus professores, a seus líderes, aos seus discipuladores. Olha só, o Senhor quer que nós cresçamos em conhecimento, crescer em sabedoria, sabedoria de Deus, mas com humildade. Não sejamos, que não venhamos ser como os fariseus. Senhor, eu faço a tua obra, eu fui lá, visitei 30 pessoas no sábado. E Deus quer saber se você fez o que é a tua obrigação mesmo. Queridos, Deus não gosta de fariseu. Deus não gosta daqueles que ficam jogando no vento tudo aquilo que faz e deixa de fazer. Se o irmão dá 50 de dízimo, dá 10 de dízimo, o problema é do irmão. Se o problema é, se o irmão pega e vai lá e visita 30 pessoas, o problema é dele com Deus. Agora, Deus quer saber quanto tempo você dobrou o joelho e orou. Muitos visitantes que estão nessa noite aqui. Meus queridos, vocês que nos visitam nessa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que vocês recebam a bênção de Deus sobre a vida de cada um de vocês. Mas eu digo, muitos deles, queridos, muitos de vocês, visitantes, talvez vieram neste lugar para buscar algo que vocês não conseguem romper, que vocês não conseguem alcançar. E eu falo para você, visitante, aqui neste lugar está aquilo que você está precisando na sua vida. Talvez você está precisando de amor. Você está precisando de cuidado. E eu te falo com plena certeza, porque eu estou há 25 anos na Shalom. Este lugar é lugar de amor e cuidado. Eu já passei por coisas que talvez você nem imagine, mas eu só encontrei amor e cuidado foi neste lugar. Queridos, eu fiquei chocado essa semana quando eu vi o pastor Dwayne Robert falar de Billy Graham. Vocês já ouviram muitas vezes eu falar de Billy Graham. Eu sou fã de Billy Graham, um dos maiores pregadores do nosso século. Numa entrevista agora recente de Billy Graham, o apresentador perguntou para Billy Graham o seguinte: o que você se arrepende desses 60 anos de ministério? De não ter feito, né? Desses 60. Ele falando assim: eu trocaria a metade das cruzadas para estar mais na presença de Deus. Eu trocaria mais da metade das cruzadas para estar mais na presença de Deus. Billy Graham. Eu já participei de conferências no Brasil com Billy Graham de mais de 1 milhão de pessoas. O Adiel lembra de Florianópolis. Gente, um homem falar uma coisa dessa. O homem tem muita unção, muita graça. A esposa dele soltou uma nota agora, não lembro com quem estava conversando, com o pastor Zé Luiz, nós estávamos conversando na sexta-feira. Pastor, a senhora concorda com o que Billy Graham falou? Não só concordo, como eu sempre achei que tinha que ser já o negócio acontecer. A esposa dele falou, ele tinha que ter feito mesmo. Imagine nós, queridos, como diz a frase famosa, meros mortais que somos. Imagine nós. Se eu chegar a perguntar, talvez para o mais espiritual que temos dentro da igreja, quanto tempo você gasta com Deus? 2 horas, 1 hora, 3 horas, 4 horas? O pastor Amy falou esses dias para nós em reunião, quem estava lá em Curitiba ouviu dele, ele falou que toda manhã ele separa de consagração a Deus. Toda a manhã. Ele não marca nada de manhã, somente para estar se consagrando diante de Deus. Aquele homem que passou no Shalom News ali, pastor Amy Wilber. Imagine. Agora eu faço uma pergunta para você: quanto tempo nós temos gastado? Eu não gosto muito de usar essa palavra gastar. Quanto tempo nós temos investido o nosso tempo em Deus?
Essa é uma palavra muito chave nas nossas vidas. Quanto tempo temos investido? Eu vi uma entrevista da Kim Walker essa semana, né, do Jesus Culture, a líder do ministério. Ela falou que eles oram somente dividido na semana toda, né? Semana toda, 60 horas semanais. Eles oram 60 horas semanais. Eles jejuam 2 dias por semana, de 24 horas. Fora jejum de algumas outras coisas que eles fazem quebrando, né? Televisão, internet, essas coisas assim. Agora me diga uma coisa, meu querido. Aonde eles estão hoje? O Johnny, que gosta, né, sabe, de música também. Por que eles estão onde estão hoje? Por que teve em São Paulo eles vieram a 100 conto entrar? Há 3 meses antes já tinham vendido tudo. E por quê? Que na igreja onde eles estiveram, lá em São Paulo, eles tiveram que sair com eles para fora da igreja. Eu não sei qual é a igreja, não vou falar o nome da igreja, porque eu não posso cometer um pecado de mentira. Então, eles saíram lá, tiveram que tirar todo o ministério, fizeram uma mudança lá, tiveram automaticamente que fechar a avenida para tirar o pessoal, porque tinha a igreja cabe talvez 3.000, 4.000 pessoas, e tinha aproximadamente 800.000 pessoas para ouvir o ministério musical. 800.000 pessoas. É consagração? É graça? Eles vão chegar aonde eles querem? Para nós chegarmos em crescimento em números, você pode marcar aí, meu querido, a referência de conhecimento é Provérbios 11, de 1 a 7. Isso é a referência que fala sobre no conhecimento. E crescer em números é 2 Pedro 3, 9. Fala em crescimento de números, seja de filhos da fé, seja em membros dentro da nossa igreja. Para nós, como líderes da igreja, pastor Antônio, o Alex, eu, os outros supervisores, os líderes de célula, para nós vermos as nossas células crescendo, para nós vermos a nossa igreja crescendo, nós vamos ter que se consagrar mais a Deus. Nós vamos ter que buscar mais a presença de Deus para vermos crescer. Meu querido, se a tua célula está meio devagar, meu querido, ore mais. Eu te pergunto, você tem jejuado quantos dias por semana pela tua célula? Quantos dias por semana? Quantas horas você tem orado pela sua célula? O pessoal foram lá orar essa noite lá, foram na vigília. Fiquei sabendo que comeram bastante também. Mas oraram bastante, graças a Deus. Oraram bastante. Mas, viu, Alex, eu não tenho que orar mais. Aí tem que orar mais, talvez comer menos, né? Agora tem que orar mais. Muitas vezes a gente vai muito em festa na casa dos irmãos, né? Esse dia o pastor Antônio falou isso para nós, né? Nós vamos muito em festa. Vamos muito comer na casa dos irmãos. Mas eu te digo assim, olha, né? Isso eu falo porque muitas vezes eu não tenho feito. Muitos de nós muitas vezes vão visitar vocês e não oramos com vocês. Não é verdade? Isso é uma falha nossa. Eu muitas vezes tenho falhado nisso. Algumas pessoas já viram a diferença. Onde eu tenho ido, eu tenho orado. Tenho mudado isso. Mas ainda é muito. Às vezes eu vou lá na Cláudia, no Levi, lá, comemos aquele churrascão, né? Mas vou na cela. Mas eu sei que eu preciso ir mais orar lá na casa dela. Eu e a Ana precisamos ir mais orar na casa do Levi. Muitas vezes eu vou descer e faz uns festão, como hoje, né, Marcos? Juntou lá quantas pessoas? Umas 30 pessoas. Umas 30. Juntou 30 quando você chamou para orar? Juntou, irmão? Glória a Deus, que é o primeiro que eu ouço isso. Glória a Deus.
Se juntou 30 só para ir orar lá, é benção. Porque muitas vezes, meu irmão, a gente faz uma reunião na chácara, convida o setor todo, chega lá, dá 16, dá 13, dá 12, dá 7. Ah, digo mesmo. E aí? As irmãs lá, foram orar lá, sexta-feira, irmã? Estava em 3, né, irmã? Mas a lista tinha mais de 10. Mas falou em oração, eu falei, não posso ir, não posso. E não foi mesmo. Estava em 3, mas Deus derramou, Deus encheu. Lá em casa só se fala disso. E eu sei que Deus tem muito mais, né, para esse tipo de reunião. Orar, meu irmão, tem que orar mesmo. Agora eu falo o seguinte, queridos. Se nós buscarmos mais de Deus, os jovens experimentaram algo tremendo. Sexta hora buscando e ouvindo, sábado, domingo. E agora, queridos, agora a gente vai ter que orar mais ainda. Porque o encontro só começou na vida deles. Isso é graça. Crescer na vida cristã. Claudine está aqui. Conheci o Claudine esses tempos atrás. Um monte de problema, um monte de luta. Essa semana nós tomamos uma posição. Nós vamos ajudar o Claudinho de verdade. E falar um pouco claro, vamos se juntar, vamos encostar. Tá aí o resultado. Cheguei para ele e falei, Claudinho, que fisionomia diferente, bonito que você está. Mas nós estamos buscando com ele. O papel do Cleber é atender, ele é discipular. A responsabilidade agora em diante é do Cleber na vida do Claudinho. É a Cida como companheira, mas é o Cleberson realmente para cuidar dele, para ajudar a crescer. Levamos ele numa casa quarta-feira, numa cela onde o rapaz tinha passado por tudo aquilo que ele estava passando. E eu sei que valeu a pena, não valeu, Cleber? Eu fiquei sabendo o resultado. Queridos, para crescermos, para chegarmos aonde Deus quer que nós venhamos chegar, nós devemos crescer sem murmurar, sem reclamar. Meu irmão está demorando a terminar a pregação. Meu irmão demorou a passar o louvor. O irmão demorou na hora da oferta. O irmão demorou na sua célula. Vou falar, meu querido, se continuar murmurando, você não vai ser lugar. Agora, se você agradecer a Deus por tudo aquilo que está acontecendo neste lugar, por tudo aquilo que acontece na tua casa, eu te falo o seguinte, você vai crescer mais em Deus. Você vai entender o que tudo está acontecendo, essa loucura aí da piazada. Piazada tinha uns irmãos também, mas pulando, dançando, celebrando Deus da minha vida e pula para cá, pula para lá. É isso que Deus quer. Eu não pulo muito se o joelho não aguenta. A barriga não deixa. Agora eu falo o seguinte. Se for preciso, eu bato mais forte no meu peito, mas é Deus meu. Deus meu. E agora eu pergunto para você. Você bateu no peito dizendo Deus é meu? Deus meu? Você é meu? Você declarou? Você tem vivido aquilo que você tem cantado? Você tem experimentado aquilo que você tem cantado? Você, meu querido, que está chegando agora, eu te falo o seguinte, tem que experimentar mesmo, sabe? Tem que se encher daquilo que Deus está te dando. Você veio neste lugar para receber, então receba mesmo. Esqueça quem está do teu lado direito, esqueça quem está do lado esquerdo. A gente é muito assim, quando está cantando louvado seja Deus, e está lá abraçado com o irmão. É teu tempo com Deus, irmão. A hora de comunhão não passou. É isso que Deus quer para crescer, meu filho. Esqueça quem está do lado. Na sua intimidade com Deus, não entra a terceira pessoa. É só você e Deus. No teu relacionamento com Deus, é só você e Ele. Para nós crescermos, chegarmos aonde Deus quer, na intimidade que Deus quer que nós venhamos ter com Ele, nós só vamos chegar se nós buscarmos, se nós orarmos, se nós cantarmos, se nós buscarmos, declararmos, festejarmos, dançarmos.
nós vamos receber tudo isso. Querido, o que mais Deus quer de nós, o que mais Deus quer de nós, é coração livre, é coração aberto. É isso que Deus quer. Vamos ficar em pé. Vai estar tocando uma música e eu quero convidar você que deseja crescer mais. Acho que essa música vocês também conhecem, se não me engano, vocês já tocaram na igreja. Mas queridos, eu quero convidar você. Agora não é hora de ficar conversando ainda com o irmão. Daqui a pouco você vai conversar com o irmão, daqui a pouco você vai contar história. Agora é teu tempo com Deus. E eu quero convidar você que deseja mais de Deus, você que precisa mais, mas é mais, não pouco, você que almeja mais de Deus, eu quero convidar que venha para frente. Você que almeja crescer mais em Deus, até você que está nos visitando, que nunca veio neste lugar, eu quero convidar você a vir a estar aqui na frente conosco, para receber mais de Deus. Esse tempo é seu com Deus, para você experimentar aquilo que aqueles jovens experimentaram em encontro, aquilo que muitos aqui neste lugar têm recebido. Eu quero falar, esse é o seu tempo com Deus. Conhecemos e prosseguimos em conhecer Deus. Isso, meu querido, jogue fora tudo aquilo que te prende. Jogue fora tudo aquilo que está te segurando. Esse é teu tempo. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se quiser prostrar-se aqui na frente e seja livre. Você está na casa do teu Pai. Esse é seu tempo com Deus. Eu quero convidar a você que ficou no banco, você que está aí na cadeira aí, que você talvez nem entendeu tudo isso que está acontecendo. Eu quero dizer para você, meu querido visitante, meu querido irmão, que isso que está acontecendo aqui na frente é para você também. Esse tempo não é hora de orar pelo fulano, nem pelo beltrano, nem pelo ciclano. Esse tempo é de orar por sua vida. Esse tempo era para orar por você. Falar assim: eu quero mais de ti, Senhor. Esse tempo é para você declarar: eu quero crescer na minha vida cristã. Eu quero crescer na intimidade com Deus.
a sua vida. Ele quer ser refletido através da sua vida. O Senhor diz a você, ministro de louvor, músico nesse lugar, o Senhor quer refletir, transmitir, transbordar através da sua vida. O Senhor diz a você, anfitrião, que o Senhor quer refletir a glória dele através da sua casa. Auxiliar, o Senhor diz a você que Ele também quer te usar e refletir a glória dele através da sua vida. Levanta a dança, irmão da dança. O Senhor diz a vocês que Ele quer realmente transparecer através de vocês. Queridos, vocês no Ministério Infantil, o Senhor diz a vocês que Ele quer que vocês reflitam a glória dele através da vida das crianças. Você que está nos visitando, o Senhor diz que a mesma unção que Ele está dando a isso aqui, o Senhor tem para a sua vida. Se você quer mais, peça mais, peça mais, é mais, é mais, é mais, é mais, o Senhor quer te dar.
adoração, exaltação e amor é o nosso CD, é o nosso... Paizinho, muito obrigado por esse tempo. Senhor, eu sei, Pai, que muitos amados estão voltando transformados, com mais desejo de crescer em conhecimento, em graça, sabedoria, humildade, mas em conhecimento do Senhor. Pai, muitos estão voltando para suas casas, ó Pai, curados nessa noite. Oh Deus, eu quero declarar, ó Pai, a bênção do Senhor sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus. Oh Jesus. Queridos, isso que você recebeu nessa noite é só o começo que vai acontecer nesses dias. É só o começo. O Senhor, grandes coisas Ele tem ainda para a sua vida. Grandes coisas o Senhor tem para a minha vida, para as nossas vidas. Eu quero declarar sobre vocês: a graça do Senhor se renove dia após dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.